A gente vai começar um painel agora que tem o tema Valores e Valores. Uma marca autêntica pode impactar e ser lucrativa ao mesmo tempo? É um questionamento, tá? Os consumidores, né, eles estão cada vez mais exigentes, buscando marcas que vão além de oferecer produtos e serviços, né? Eles buscam marcas que oferecem autenticidade e um propósito verdadeiro. Esse painel, Valores e Valores, uma marca autêntica pode impactar e ser lucrativa ao mesmo tempo? Nesse painel, nós vamos refletir sobre como as empresas podem conciliar impacto positivo com resultados financeiros sustentáveis. Para compor esse painel, nós vamos trazer super especialistas, não é, para uma conversa que abordará estratégias para construir marcas que inspiram confiança, geram valor para a sociedade e impulsionam o sucesso do negócio. Será uma oportunidade de explorar valor. Será uma oportunidade. Fugiu aqui, gente. Será uma oportunidade de explorar a força da autenticidade como diferencial competitivo. Para abrir o painel, convido para uma breve fala Camila Lordeiro. Ela é fundadora e diretora criativa da Eulíricas. Seja bem-vinda, Camila. Bom dia, gente. Primeiro, pedir desculpa que eu trouxe uma colinha aqui, porque falar em 15 minutos para uma baiana clássica não é, para mim, muito fácil. Mas vamos lá, eu sou Camila Lordeiro, eu sou a fundadora da Eulíricas, que é uma marca que, basicamente, começou como um projeto de publicação autoral de poesia. Eu queria publicar poemas, eu queria que as pessoas tivessem acesso à poesia diariamente. E, pela força do próprio projeto, que eu não tinha a menor ideia do que se tornaria, ele acabou virando negócio. Hoje, a Eulíricas completa 11 anos, agora em dezembro, de existência. E uma existência em plena transformação todo o tempo. Antes de tudo, eu queria também agradecer ao festival, ao Scream, pelo convite. Eu, como guardiã da palavra, fico muito feliz de ver ela sendo usada para espalhar conhecimento, para ampliar os horizontes e transformar as possibilidades, multiplicar as possibilidades, né? Que bom que a gente pode estar aqui compartilhando, aprendendo, alargando os nossos universos. Bom, o começo. Esses 15 minutinhos a gente vai conversar aqui um pouco sobre a minha experiência, que é muito pessoal e particular, mas eu acho que tange aqui aos sonhos e desejos de tantas pessoas, né? Então, eu vou partilhar, aprender com vocês, depois a gente vai para uma conversa com mais outros 2 grandes nomes aqui, talentos. A minha trajetória é o seguinte, começando do começo, né? Que eu acho que é no começo da nossa vida que a gente... que está a nossa essência, a nossa origem. Eu acho que eu começo falando de essência. Eu sempre fui uma criança muito sensível, a clássica dramática da família, que chorava por tudo, mas também que toda a vida estava atenta a essas minúcias, a beleza. Eu acho que eu fui, na infância, desenvolvendo uma capacidade de fundar mundos. A criança é genuinamente uma fundadora de mundos, né? A gente nasce com essa potência. Então, eu tinha como brinquedo a palavra. Então, que eu aprendi a escrever, meu espalhava palavras pelo quarto, eu escrevia peças de teatro, eu ficava num mundo assim, muito meu, né? E isso era a minha essência. Sentir, acima da palavra, né? Que eu acho que a palavra é a via, mas existia um excesso de sensibilidade, digamos assim, que hoje eu vejo como a medida exata de que eu precisava ter. Essa sensibilidade, ela existia em mim todo o tempo, então eu fui tentando fazer essa escuta. Nesse caminho eu cresci e precisei, né, fazer uma escolha profissional. Acabei indo para a publicidade, porque eu sempre ilustrei, desenhei, escrevi, né, então era o que todo mundo dizia, acho que é publicidade a sua área. E fui para a publicidade. Na publicidade eu realizei muito o meu lado criativo, de formação, né, eu sou redatora
trabalhei muitos anos em agência e era um lugar onde eu conseguia me divertir e, ao mesmo tempo, focar a minha vida, né? Então, eu comecei essa trajetória usando a palavra em prol de muitos manuais de marca, servindo a corporações. E nessa construção desses discursos, desses posicionamentos, dessas verdades, eu sentia muita falta daquela essência lá atrás. Eu queria escrever de um jeito fluido, natural. Eu queria escrever o que eu sentia. O que eu sentia era o que eu mais tinha propriedade. Quando você é redatora, você é quase uma atriz. Você tem que escrever de tudo. Futebol, farmácia, sei lá, supermercado. E eu sentia que eu performava melhor, que eu era mais fluida quando eu escrevia verdades humanas, quando eu tocava, quando eu me emocionava, quando eu trazia a palavra que comove. Então, eu fui sentindo, eu fui me apropriando ao longo do tempo, né, nessa caminhada, de quem eu era. Entrou a terapia na minha história também. Eu comecei a fazer terapia e eu acho que foi um momento muito importante de mergulho em mim. Porque eu já me via como sensível, né, a minha habilidade ela estava ali sendo usada, mas ainda não era na minha plenitude. E isso, né, como eu tenho dentro, genuinamente, como isso poderia ser para mim. No processo terapêutico, ela falou, Camila, você tem boas ideias, você devia usar essas ideias para você, e não para tantas outras pessoas. E aquilo mexeu comigo, assim, eu falei, primeiro você tem dúvida, né? Isso é uma coisa de publicidade, questionar se a ideia é suficiente. Então, quando alguém me fala assim, talvez a sua ideia seja boa o suficiente, eu falei, talvez seja, né? Nesse momento, eu comecei a fazer escutas. Eu acho que a jornada de alguém que está tentando se encontrar passa pela escuta. A escuta de si, a escuta do entorno, da validação do mundo que vem a partir de quando você coloca aquilo, né, para fora. E essa escuta foi me levando a uma experimentação. Quando eu divido a minha jornada, eu falo muito sobre esse lugar de experimentar. Eu fui experimentar e aprender com tudo. Numa aula de boxe, numa aula de aquarela, fazer pão, fazer cerâmica. Tudo me contava um pouquinho de alguma habilidade em onde eu tinha propriedade. Eu fui me segurando. Até que eu fiz uma brincadeira, comecei a fazer os meus poemas. Tinha um ponto, assim, eu fazia dezenas de jobs por dia, eram muitos trabalhos. Mas eu escrevia para sobreviver, para respirar, para me sentir viva. Eu escrevi um poema em 1 minuto, entre um trabalho e outro. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui entendendo que eu precisava inverter a lógica. Eu queria passar 8 horas do dia sentindo, e não passar 1 minuto sentindo. E eu comecei a pensar que ali tinha que ter uma transformação nesse caminho. Então, nessa experimentação, eu entrei em contato com a porcelana, que é algo que faz muito parte da minha história particular, minha avó, minha inspiração, uma super artesã. Ela mexia muito com essas coisas, e eu comecei a criar peças quase que numa madeira. E eu fui levando para o meu trabalho, as pessoas, que bonita, eu quero. De repente, vender para toda a agência. Depois eu comecei a vender para as outras agências, e aí eu falei, tem coisa aqui. Aqui tem um caminho. Nesse momento, acho que foi um misto de ferramentas que eu me muni para poder fazer essa transição. Um cansaço de não estar fazendo exatamente o que mais fluía dentro de mim. Eu costumo dizer que aquilo que você tem mais fluidamente dentro de você, muito provavelmente o que você veio dar para o mundo. E eu pensava que aquilo que fluía dentro de mim, devia em 1 minuto, tinha alguma coisa dizendo que aquilo ali era um rio. Ele estava correndo e eu precisava dar vazão a isso. Então, eu fui me munindo de coragens, eu diria assim, de certezas, né? E um belo dia, depois de ter visto as pessoas se interessarem por aquela brincadeira ali daquela publicação, eu resolvi pedir demissão. Nessa altura, eu trabalhava numa agência grande de São Paulo, um dos maiores publicitários do país. E esse momento foi completamente aterrorizante e mágico. Porque eu olhava para aquilo tudo e eu falava, eu consegui chegar até aqui, eu consegui ter uma carreira estável, eu ganhava bem, eu ganhava prêmio. Mas eu falava, ainda não é
a língua da minha alma. Então, eu me lembro que absolutamente todas as pessoas para as quais eu comuniquei que eu queria viver de poesia quase caíram dura para trás, vocês podem imaginar. Isso foi há 12 anos atrás. Quando eu falei, então, vou pedir demissão e vou viver de poesia. E as pessoas, tem certeza disso? Não, eu não tinha absoluta certeza de nada. Eu só sentia. Eu acho que outra ferramenta muito importante nessa construção, assim, nesse encontro consigo mesmo, são essas escutas. Então, a minha intuição dizia, existia um ponto, né, das pessoas validarem, e eu me joguei. Então, eu me joguei num escuro com um farol, que era o farol do meu ser. Eu sentia que eu estava entrando num caminho de ser exatamente o que eu era. E aí começou a fluência. Então, esse projeto tomou corpo na mídia. Eu comecei a ser convidada para fazer coisas que eu jamais faria dentro da carreira que eu tinha anteriormente. Nesse momento, eu acho que eu entendi sobre alinhamento. Quando a gente se torna o que a gente já é, e quando eu digo se torna, é porque a gente assume isso e a gente significa isso, unifica isso, de repente, o universo começa a colocar as coisas no seu caminho. E você está atento a todas essas sinergias, forçando aquela certeza, né? Então, essa era a minha sensação. Não era fácil, eu me planejei muito financeiramente para fazer essa escolha, eu sou capricornianíssima, mas eu também estava buscando essa liberdade, a liberdade de ser, a liberdade de me expressar. E será que isso tem utilidade para o mundo? Será que sentir é útil? Será que sentir gera potências, poderia pagar boletos? E eu fui me amalgamando nessas percepções. A Eulíricas foi crescendo, a gente começou a ser convidada para muitos projetos, para trabalhar para marcas. No meio do caminho, começou a se solidificar, a se unir a minha habilidade com a escrita, o posicionamento, a construção de uma marca e a linguagem humana, verdadeira e poética. E isso foi se tornando a nossa especialidade. Então, nesse caminhar, a gente passou... São 11 anos de marca, uma marca que teve um processo muito particular. A gente, hoje, minha irmã é minha sócia, também veio de uma carreira bastante dura na arquitetura e na construção civil, e eu tinha essa experiência, né, do trabalho em excesso. Então, a gente começou a modelar um negócio que servisse a nós, que servisse ao mundo. Então, algo que pudesse impactar as pessoas, provocar o sensível das pessoas. Se eu conseguir transformar a minha sensibilidade em força, mais pessoas talvez pudessem fazer isso. Uma pessoa sensível, que é própria da sua sensibilidade, ela melhora o mundo, porque você tem o poder da empatia, porque você tem o poder do olhar, do perceber, do ser grato. Então, eu fui entendendo que isso tudo era força, e que eu podia devolver isso para o mundo, de alguma maneira, e também transformar o meu próprio mundo. Então, a caminhada é uma caminhada que passa por algumas nuances que a gente vai explorar mais aqui, mas, basicamente, é um projeto que é um negócio, mas é sobre uma verdade humana, que é a minha verdade. Sentir é uma força. E eu quero que o mundo acredite isso, pratique isso, nos mínimos momentos. Se você tem a palavra à vista e aquilo te convoca a ser alguém maior, alguém melhor, alguém mais sensível, a se apropriar do seu sentir, isso pode transformar o mundo. Falta 1 minuto. Consegui, gente. E acho que aqui hoje que a gente está querendo é trazer essa faísca em mais pessoas. A gente vai falar de potências. Eu acho que escutar a si mesmo e perceber a sua potência, como isso pode trabalhar em favor do mundo, como isso pode mudar o meu próprio mundo. Eu acredito que absolutamente todos nós nascemos com algo para dar. A gente só precisa escutar, se apropriar, se fincar nisso, ver valor. E também, nessa conversa que a gente vai ter agora, modelar isso. Como é que eu entrego isso para o mundo? Como é que eu apresento isso de uma maneira bonita, importante, compartilhável, colaborativa? Eu acho que modelar isso pode nos ajudar a ter um mercado de trabalho muito mais pleno, muito mais saudável, muito mais verdadeiro. É uma caminhada, não é fácil, mas é deliciosamente gratificante. E eu acho que você se vê como alguém que está vivo, movente e colaborando com o mundo. E é isso.
Muito obrigada, Camila. Peço que você continue com a gente, né, para nós darmos aí continuidade ao painel. Para mediar, eu quero convidar a Aline Braut. Ela é sócia-diretora de Criação e Planejamento da marca ativa Comunicação Estratégica. Seja bem-vinda. Convido também Quito Góes, chefe Brand Officer e especialista em marca pessoal. Seja bem-vindo, Quito. Com vocês. Então, gente, bom dia. Prazer enorme estar aqui, estar mediando esse painel tão lindo que a gente juntou aqui. A gente já teve alguns papos antes para falar aqui e a conversa flui, né? Exatamente porque o mundo está num momento diferente de marca, está num universo diferente do branding, né? E a gente e esse questionamento, né, das marcas autênticas. Se fala tanto sobre isso, mas isso realmente é um negócio? Em que universo está isso? Então, assim, é um convite aqui para a gente mergulhar nesse universo, se permitir abrir, ouvir, né, esses universos aqui que a gente está trazendo. O Quito, a Camila, baianos, brilhantes, que é outra coisa que a gente aqui do Screen, a gente ama dar palco para os nossos baianos brilhantes, que estão brilhando aqui na terra, na nossa terra, no Brasil, no mundo. Então, eu agradeço a presença dos dois e convido vocês a mergulhar nesse universo aqui, que vai ser delicioso. Quito, fale aí um pouquinho de você. Camila aí já começou, já fez essa introdução linda. E o Quito aí, especialista em branding, a gente vai se aprofundar. Então, a gente vai falar um pouco da construção de marcas e ele vai puxar um pouquinho essa metodologia. Como é que a gente transforma tudo isso? Como é que a gente se descobre, né, para criar essa marca? Ele vai trazer um pouco mais desse método. Primeiro, muito bom dia, obrigado a Lucas pelo convite. E estou muito feliz, assim, encontrei muita gente aí fora que falou, Quito, vim te assistir e tal. Isso é muito legal, assim. Hoje é quarta-feira, dia de Yansan, assim, um dia muito importante para mim, que sou de Xangô. Isso é uma coisa também muito especial. Então, acho que de tudo aí que é dito ao meu respeito, dizer que sou filho de Xangô é a coisa talvez mais importante. Bom, falando sobre marcas, eu sou psicólogo de formação e resolvi trabalhar com branding. Em mim sempre existiu um publicitário. Quando eu formei em psicologia, a professora me perguntou o que em 5 anos de psicologia eu tinha aprendido, e eu disse para ela que eu não era psicólogo. Eu entendi que a psicologia tinha me ensinado acerca da publicidade e essas coisas. Então, como é que a gente constrói uma marca, eu acho, né? Assim, para dar um resumo muito breve. Primeiro, a gente precisa entrar em contato com o que a gente chama de autenticidade, né? Essa coisa original, assim, genuína, mas também não ser tão piegas assim, né? Porque a gente se descobre ao longo da vida e, portanto, essa originalidade não é um produto final, assim, você vai se desenvolvendo. Então, primeira dica que eu dou para quem quer construir, especialmente marca pessoal, né? Que é essa coisa que está tão em alta assim, e que ao mesmo tempo é tão perigosa, porque, ao meu ver, marcas são organismos vivos que se comportam. Então, aquilo que não se comporta está morto em todos os aspectos. Então, assim, para você construir uma marca, você precisa primeiro saber aquilo que você não é, para depois saber o que você é, e depois manejar bem isso, sabe? Se apaixonar muito mais pelo método do que pela meta, né? Algumas pessoas dizem assim, eu quero construir uma marca, mas a gente não se apropria muito do como, de como a gente vai fazer isso, de como a gente vai construir isso. Então, você tem alguns atributos que a gente vai conversar por aqui, mas acho que para quem quer construir uma marca, a primeira coisa que você tem que saber é se você está disposto a voluntariamente algumas pessoas não gostarem de você. Acho que esse é um ponto importante, sabe? Voluntariamente, você precisa ir na direção de algumas pessoas não vão gostar de você. É o que o livro Posicionamento do Altruismo, né, aquele livro sensacional, vai chamar. Acho que a primeira dica é mais ou menos essa. Puxando exatamente esse gancho, eu estou lembrando aqui de um bate-papo nosso anterior, né, que a gente falou muito sobre essa questão da autenticidade, né? E nesse papo a gente falou sobre o que a gente tem mais de original, o que é mais original nosso. É a nossa história, é a nossa infância, é o que a gente traz, que é só nosso. E isso tem um valor.
né? Isso tem um diferencial. E um pouco do que Camila falou aqui antes, isso pode servir ao mundo. E no momento em que as pessoas começam a ter receio, né, se aquilo ali vai agradar ou não vai agradar, ela começa a ficar igual, começa a perder seu diferencial, né? Então, esse receio de agradar a todos acaba ficando todo mundo igual, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre isso, como encontrar esse original, como acreditar nesse original, né? E como é que foi aí o processo de vocês, a Eolíricas, não sei se todos conhecem, né? A gente, né, depois eu queria que Camila falasse um pouquinho do trabalho, né, no sentido de espalhar poesia, dessa missão de espalhar poesia. E esse original tem um pouco a ver com essa missão, né? No sentido assim, o que eu tenho na minha história tão diferente que eu posso oferecer ao mundo? E não só no sentido... Às vezes a gente fala muito aquela coisa do propósito, e a gente conversou que isso acaba ficando grande demais, pesado demais. Às vezes não é tão complexo assim. É aquilo que flui na gente, que a gente faz fácil. O que é fácil para a gente? Né? O que é fluido? Então, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Camila, um pouco sobre a Eolíricas, essa questão do espalhar a poesia e dessa originalidade sua. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz para encontrar esse genuíno, essa verdade, e encontrar isso que flui, foi assumir o que eu era. Eu era sensível, eu era a que chorava e que ficava olhando o vento bater na planta e tinha que fazer alguma coisa com isso. Então, essa apropriação, eu acho que é o primeiro caminho. Quem você é? O que te faz feliz? Depois, eu acho que é o que eu quero fazer com isso perante o mundo. Em conversa, a gente falou sobre... A primeira coisa que eu fiz foi entender qual era a missão do meu negócio. Aquilo nem era um negócio, começando por aí, né? Era uma brincadeira que o povo falou, quero que vai virar negócio. Virou negócio. Mas quando ele virou negócio, eu também falei, vamos lá, o que a gente quer fazer com isso? E era uma frase muito simples, que era espalhar poesia. Esse era o meu desejo genuíno. Eu queria que as pessoas tivessem uma relação com as palavras e com a poesia simples e íntima, como eu tinha. Então, eu queria espalhar poesia. Eu acho que determinar isso, definir isso, né, fazer esse contorno, te ajuda a mirar esse caminho, a construir esse caminho mais claramente. Então, essa verdade antecede essa missão. Depois, definida essa missão, tudo trabalha em prol dela. Então, até hoje, a marca, que é basicamente uma marca de publicação de poemas, então eu utilizo superfícies diversas e vias diversas para que a palavra esteja, permaneça, comova, diariamente, todo o tempo. Então, são objetos, invariavelmente os objetos vêm com o verso do poema, é um poema sempre autoral, até que o trabalho é todo autoral, e na embalagem vem um poema inteiro. É uma abstração do livro. Para desenhar esse negócio, eu passei por muitas experimentações, e uma delas foi o estudo de livro-objeto, que é um conceito artístico, enfim, onde o livro ele serve para mais, ele é tocável, ele toca, ele pode ser tocado. Então, basicamente, os objetos todos são frutos de poema. E esses poemas são verdades que eu atravessei, são momentos que eu sofri, que eu chorei, que eu criei, que eu amei, e tudo vira palavra. Então, essa missão, que é espalhar poesia, ela está presente em absolutamente todas as decisões de negócio. Do fornecedor de logística ao próximo produto, ao que a Eolíricas vai ser daqui a 10 anos. Estarei espalhando poemas, estarei fazendo as pessoas entrando em contato com a sensibilidade, fortalecendo esse sensível, despertando em muita gente esse sensível. Então, acho que essa definição dessa missão, e que não precisa ser dura nem super sóbria, tá, gente? Foi uma palavra besta, como, sei lá, o que você quer? O cara me perguntou, eu falei, eu quero espalhar poesia. Eu acho que a gente olhar para isso num lugar mais humano e também com menos intenção. A gente vai falar muito aqui sobre a ideia de empreender, às vezes passa por metas comerciais e financeiras, e quero ficar rico, milionário. Eu não passei por esse lugar. Eu fui muito lenta nesse processo. A marca é uma marca ainda em construção permanentemente, mas eu acho que olhar para a marca como o humano que está construindo ela é o melhor caminho. Mais do que os números, mais do que os resultados. Antes disso, mergulha. É isso que você quer dar para o mundo? É genuíno? É seu? É próprio? É esquisito? Tem gente que cria coisa a partir de esquisitice, gente. Eu acredito... Quando eu faço conversas e palestras de talk sobre isso, sempre tem alguém, eu falo assim, o que você faz de melhor? Aí sempre tem um que vem e fala, dormir. Aí eu fico, talvez dormir possa te trazer um repertório
Você pode, de repente, entender a qualidade do sono. Você pode construir coisas que sirvam a um bem-estar na hora do sono. Tudo pode servir ao mundo se você olha com a potência original. Então, assim, se você escuta bem, se você cozinha bem, se você arruma bem, tudo é um talento. Mas a gente precisa fortalecer e encontrar a missão desse talento, né? Não é no lugar de totalmente produzente, eu acho. Não é sobre produzir o tempo inteiro e gerar o tempo inteiro. Mas é de uma existência mais confortável, porque quando você está fazendo aquilo que você é melhor, gente, é muito mais fácil. É óbvio que a gente trabalha tanto quanto qualquer outro negócio, mas existir numa plenitude é quase que o corpo e a coluna, assim, você caminha, você não dói. Tem dores de empreender, mas... Enfim, então eu acho que passa por aí, essa verdade, essa busca pelo que você é e o que você tem de melhor dentro de você, sem muito peso, no simples do que é, na raiz do que é, e delimitar essa missão. É isso, e é dessa forma que eu vou colocar ela no mundo. Tem uma coisa que eu acho interessante, não sei se vocês têm acesso, mas tem algumas pesquisas que mostram que muitas marcas corporativas elas têm perdido o valor. E aí a gente usa isso de uma forma assim, as pessoas querem conhecer quem são os CEOs, os founders, as pessoas, né? Está muito em alta, assim, a gente quer saber quem são as pessoas que estão por trás das marcas. Isso, na verdade, não é só um interesse nas pessoas, é porque as marcas, de um modo geral, estão muito bregas, assim, sabe? As marcas têm pouca diferenciação. Se você põe muitas marcas do mesmo setor num pacote, assim, num lugar, as marcas são muito próximas, assim. Então, você tem pouca diferenciação, porque quem constrói as marcas são pessoas e nós passamos, ao meu ver, que sou psicólogo de formação, por uma falta de originalidade. As pessoas têm muito medo de ser quem são. Eu costumo dizer que nós vivemos na era da frustração. Eu não sou quem eu digo que eu seria, eu não faço o que eu digo que eu faria, eu não tenho o que eu digo que eu teria. Então, as pessoas estão frustradas. Nesse sentido, a gente acaba se comparando, e quando a gente se compara da maneira errada, a gente não gera diferenciação. Portanto, a gente constrói marcas corporativas ou pessoais inautênticas. E, nesse sentido, fica tudo muito igual. A gente tem um medo muito grande de ser quem a gente é, porque a gente não quer ser desgostado por alguém, a gente quer que a nossa marca atenda a todo mundo. Só que isso não vai acontecer. Às vezes você constrói uma comunicação soft, achando que você vai agradar todo mundo, mas quem não gosta de comunicação soft, não curte. Eu, por exemplo, não curto muito, assim, sabe, marcas que querem amar todo mundo, assim. Eu prefiro pro outro lado. Mas isso não é uma questão de posicionamento, entende? Então, para a marca pessoal, fazendo um recorte, quando você constrói uma ideia primeiro de si, como a Camila falou, eu acho muito importante assim. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso gostar da ideia, eu preciso ter um método de crescimento, saber os pontos de contato, dissociar a ideia de branding de imagem. O mundo ele é muito visual, mas branding não é designer gráfico. Né? Branding são todos os pontos de contato da marca, todos os atributos, um terreno verbal que, ao meu ver, é muito pouco explorado pelas marcas, principalmente quando você pensa ainda aqui no cenário baiano, pelo menos eu vejo assim, sabe? Ainda é uma expressão visual que é muito importante. Então, a maneira como você fala, storytelling não é só contar história, assim, de eu nasci, eu vim da minha avó, não, assim, é você saber construir outros atributos verbais inventivos, por exemplo. Então, uma dica que eu posso dar é assim, nós temos nos interessado por pessoas, porque pessoas são organismos vivos e imprevisíveis. E o que é imprevisível nos chama atenção. Sabe, a gente olha assim e fala... Então, você assiste o podcast que a gente assiste aí, né, dos CEOs falando muito mais sobre a sua vida do que necessariamente sobre os modelos de negócio, e aquelas histórias, aquelas marcas pessoais me interessam, porque alguma coisa em mim se conecta com aquilo. E eu acho que, a nível de construção de marca pessoal, principalmente em Salvador, que é um lugar muito multifacetado, e a gente tem perdido um principal atributo, e aqui eu encerro até essa minha parte, assim, nós temos tido um apelo muito grande à unificação das pessoas, perdendo um apelo criativo muito grande. Então, eu sou psicólogo, eu trabalho com brand, eu sou empresário, sou investidor, sabe? Eu tiro fotos como modelo fotográfico, eu faço uma série de coisas, assim. Então, o Brasil, você tem uma coisa assim de se você é isso, você não pode ser isso. Se você é isso, não pode ser isso. Eu sou o que eu quiser. E esses atributos compõem a minha marca. E eu aceito quem não gosta de pessoas que fazem muitas coisas. Entendem? Isso é um valor de marca. Isso é uma intenção de marca. E, às vezes, o que falta para as pessoas, especialmente a nível de marca pessoal, é isso, né? É saber que as pessoas não vão gostar de mim intencionalmente, né? E eu preciso comunicar isso, inclusive. Eu acho que esse microfone... Acho que já foi. Vê se o pessoal troca.
Pegando esse gancho, inclusive, né, aqui da... Voltou? Sei Não, lá, agora. Deixa aqui comigo esse. Ok. Voltando, puxando esse gancho. Primeiro, essa questão que Camila falou um pouquinho antes sobre do humano. No final das contas, gente, é humano para humano, né? Pode ser a maior marca mundial, está falando com pessoas. Então, as pessoas precisam se identificar. Então, outra coisa que a gente estava comentando era exatamente isso. As grandes marcas, as grandes corporações estão comprando as marcas menores, porque elas perderam essa alma, vamos chamar assim. E estão tentando recuperar essa alma através de pequenas marcas, que têm pessoas ali diretamente ligadas a ela e que não deixam que essa alma se perca. Então, olha esse valor, né? Olha esse raciocínio que a gente tem que voltar. Às vezes a gente foi para um universo ali gigantesco, cheio de símbolos, signos, nomenclaturas e tal, e se afastou do humano, se afastou da comunicação, que é o que atrai, que é o que a gente estava falando também. Os seres humanos se comunicam não só pelo texto, pela linguagem, tem muita coisa subliminar, somos seres complexos. E a linguagem ela precisa passar por isso. A música, ela toca em pontos diferentes, a poesia toca em lugares diferentes. E o ser humano, ele se comunica assim, ele se conecta assim. É se olhando, é se identificando. Então, não dá para ser tudo, vamos chamar, pasteurizado ali, tudo ali agradando a todo mundo, no fundo não toca ninguém. Então, precisa de uma pitada forte aí de coragem. A verdade é essa, para se assumir, para ter sua originalidade e encarar que sim, você não vai agradar a todo mundo, mas é aí que está o seu diferencial, é aí que está a sua diferença, né? E a gente está falando muito sobre isso, a gente embarcando nisso e entendendo. Um questionamento que a gente fez foi, poxa, como seria tão mais interessante um mundo em que cada um pudesse transformar o seu diferencial, o seu original em negócio e colocar isso e a gente viver esse mundo diverso. E olhar, poxa, que interessante isso aqui, poxa, que interessante isso aqui, poxa, eu não conheço isso. Então, que bacana. Por que não abrir um pouco mais essa mente para a gente poder abraçar mais e, sim, existir num mundo diverso, né? Então, eu acho que é um pouco o que tu falou, né? Camila também, e dessa questão da gente abraçar essa diferença. Me fale mais aí, Mila, aí desse processo, desse universo todo aí, do que você sentiu ao longo desse percurso. E uma coisa importante que eu me lembrei aqui agora. Você falou, é uma marca em construção, mas me conta um pouquinho das parcerias que o Líricas já fechou, porque a gente está falando aqui que marcas autênticas dão lucro, sim. Então, vamos lá falar dessas parcerias, que eu acho importante aqui que todo mundo fique sabendo. Passando por esse ponto que você falou sobre as corporações e as marcas buscando outras marcas que tenham alma, né? O Líricas, desde o comecinho, eu acho que também pela habilidade de comunicação, né, que vem do meu repertório de publicidade, as grandes marcas foram identificando potência nessa soma. Então, o Líricas começou a se transformar mais do que um negócio de objetos, de coisas, em linguagem. Então, muitas marcas se aproximaram a convite, fazendo convites para nós, para traduzir o produto deles a partir da nossa linguagem. E eu já passei pelas maiores marcas do país, assim, marcas, inclusive, que eu estava atendendo na agência, fazendo aquele discurso massificado. E, dessa vez, elas vieram até nós, convidando a gente para eu usar a linguagem do que eu era, do que eu podia dar, que na agência eu não conseguia fazer. Então, a gente já passou por marcas como a Nestlé, a Hershey's, Natura, Molico. A gente trabalha muito para a Natura. Essa peça que eu estou usando é uma peça que foi feita para uma coleção para eles. E fala, inclusive, que uma mulher iluminada é uma mulher iluminando. Eu estendo essa palavra para uma pessoa iluminada, uma pessoa iluminando. Talvez seja essa a importância da gente olhar para a nossa luz. Porque aí ela não fica só para a gente, ela começa a participar também na vida de outras pessoas. Mas aí o Líricas foi se moldando como um negócio. Então, ao longo desses 11 anos também, uma coisa importante que eu acho nesse empreender é entender o que você está dando para o mundo permanentemente. Então, no começo era assim, eu fazia objetos, as pessoas se aproximavam, que objeto bonito, vem com um poema. Depois, hoje, 11 anos, as pessoas falam assim, o que você tem com esse poema?
essa é minha festa, tá, gente? 11 anos depois, eu consegui fazer as pessoas se aproximarem da vida a partir da poesia, não do capitalismo, da forma do objeto. Então, eu fui entendendo que o nosso negócio era maior do que a coisa. Era o que a coisa representava, o que ela dizia. Então, houve também esse ajuste, que eu acho que é essa atualização que uma marca autêntica tem que estar sempre fazendo, né? Então, essa atualização de como eu ofereço isso, essa linguagem. E hoje a gente teve que criar uma outra empresa de serviços, porque a busca agora é sobre a Eulíricas enquanto linguagem. Então, como é que a gente coloca a verdade nos discursos, como é que a gente humaniza, como é que a gente toca. Então, está acontecendo o inverso. Eu penso também, muito pessoalmente, que a hiperescala, o capitalismo nessa instância, trouxe essa massificação e essa necessidade de uma linguagem única. Mas as pessoas não são todas iguais. As pessoas sentem, desejam, têm repertório, têm passado, têm vazios completamente diferentes. Então, quando a gente volta para essa escala menor das marcas que estão falando sobre verdades, gente, vocês podem imaginar que quase ninguém entra, olha a vitrine do meu ateliê e fica tipo, não vou entrar, porque tem uma vitrine de biquíni depois, tem uma biquíni de uma sorveteria. É difícil atrair realmente todo mundo. Não é todo mundo que gosta do que eu faço. E tudo bem, porque eu estou trabalhando com uma verdade que tem que tocar as pessoas que se identificam, que são mobilizadas por isso. Outra pessoa vai pegar um outro nicho e vai tocar as pessoas que não foram mobilizadas por isso. Eu acho que isso dá uma liberdade para a gente também e dá um chão. Não, você não tem que ser para todo mundo. E a sua vida pode ser confortável o suficiente sendo só isso. Então, eu acho que são os pontos que eu vejo como, quando a gente falou de valores, eu acho que primeiro é isso. Valor, para mim, era essa sensibilidade, essa humanização, trazer para a rotina, para a retina, a beleza da vida. Depois a gente começa a enxergar os valores financeiros, porque eles chegam a partir dessa verdade. Porque aí as marcas vêm, os negócios... Nossa, que incrível, cada projeto que eu já fui convidada, que é papo para muitas horas, mas coisas que retornam financeiramente. Então, hoje, a Eulíricas é uma empresa próspera. Eu comecei a Eulíricas com R$100, gente. Eu peguei com R$100, eu falei, vou comprar um negócio aqui, vou tentar fazer. E esses R$100, hoje, até hoje, ele é o rendimento. Tudo rendeu desse dinheiro. Mas num tempo, numa constância, também não foi numa hiperescala. A gente não está falando sobre isso. Eu acredito num novo capitalismo, uma outra forma de botar no mundo coisas que são muito mais... É uma forma muito mais humanizada, mais verdadeira, mais consciente. Então, eu acho que passa por todos esses pontos, assim. Essa construção, ela pode te trazer retorno financeiro. A Eulíricas é uma empresa saudável, estável, referência no que ela faz. E isso é uma celebração imensa, não só porque eu sou empreendedora, mas porque eu sou uma humana colocando algo que faz sentido, que muda o meu mundo, que muda o mundo do entorno. Então, isso, para mim, é uma grande alegria, uma grande festa. E é também uma ferramenta de uma colaboração. Dá para fazer isso com absolutamente tudo. Por acaso, a minha ferramenta foi a palavra. Mas eu acho que aqui tem muitas potências. Tem muita gente com muita coisa bonita e importante para dar para o mundo. Você só precisa tomar essa coragem e modelar. O que tu pode falar melhor. Né? Tem uma coisa interessante que eu acho que, assim, o Brasil é o país dos influenciadores. Não sei se todos sabem disso, mas o Brasil é o país que, nesse sentido, movimenta uma economia muito grande a nível de... Está todo mundo me ouvindo bem? Tá, né? Não? Eu tentei, mas... Enfim. O Brasil é o país dos influenciadores, não sei se vocês sabem disso, mas por que as marcas contratam influenciadores? Porque pessoas, como eu disse, são organismos, enfim, imprevisíveis, né? Então, às vezes, o influenciador ele diz aquilo que a marca institucional não tem coragem de dizer, ele conta a piada que a marca institucional não tem coragem de contar, ele aparece com a cara de quem acabou de sair da academia dizendo alguma coisa que a marca não tem coragem de fazer. Então, você oferece mais pontos de contato. Isso aqui é um termo técnico, mas você oferece o que as pessoas chamam de identificação. Então, você oferece identificação. Você está ali. Então, a gente contrata um influenciador para humanizar a marca nesse sentido, né? Para dar ali um rosto de uma pessoa. Embora a Netflix não tenha ninguém, seja uma marca absolutamente humanizada a partir de códigos de linguagem, códigos de escrita. E isso que você está falando, Camila, é interessante porque quando a gente desautentifica, digamos assim, quem a gente é, em favor de uma suposta linguagem assim, neutra, alguma coisa desse sentido, a gente perde potência de marca, eu penso. Então, as marcas pessoais que eu já criei, algumas são nacionalmente conhecidas, algumas eu não posso citar, mas, enfim, tem
quem encontrar por aí pelo corredor eu falo. Então, assim, quando eu criei a Behave, que é a minha plataforma de desenvolvimento de comportamento de marca, porque eu não acredito em manual de marca, que as marcas elas precisam evoluir, principalmente as marcas pessoais. A gente precisa entender que o mundo ele é bastante versátil, bastante capilar, e que nós estamos em busca de pessoas que digam aquilo que a gente não tem coragem de dizer, que façam aquilo que a gente não tem coragem de fazer. Então, as marcas elas já entenderam isso. Então, talvez um influenciador, que é uma pessoa, possa dizer alguma coisa que eu, enquanto grande instituição, não posso dizer. E aí eu acho interessante, para dar um pouco mais de espaço aqui, talvez você que está me vendo aqui, que quer se instituir com marca pessoal, precise lembrar dos seus discursos naturais, das suas intenções, sabe? Dos seus pontos de maior contato com as pessoas. Então, por exemplo, eu já aceito que algumas pessoas... Eu sou workaholic. E tem gente que não é, e tudo bem. E a gente convive assim, sabe? Eu gosto muito de trabalhar. Ok. Sabe? Eu acho que quando você pisa o pé num território, você precisa estar tranquilo com isso. O que falta para as marcas pessoais atuais é um pouco mais de atitude, assim. A gente tem uma necessidade muito grande de que as pessoas nos amem e a gente vai deixando de estar ali no lugar onde a gente deveria estar, sabe? Claro, com estratégia, com metodologia, você pode construir e tal. Eu mesmo construo dentro ali da plataforma. Então, para concluir, eu penso que assim, você também precisa gostar do modelo de negócio, sabe? Não dá para... Eu falo sempre, goste mais do método do que da meta, sabe? Eu gosto mais de método. Então, quando as pessoas me falam assim, eu tenho uma grande ideia, às vezes eu analiso a ideia e eu falo, realmente é uma boa ideia. É uma boa ideia. É isso que isso é. Então, quando você quer construir, especialmente pensando na dinâmica do digital, e aqui eu encerro, é assim, as pessoas falam às vezes assim, eu tenho uma grande dificuldade para me estabelecer como marca pessoal de produzir conteúdo. Não, assim, produzir conteúdo não é um problema. A sua vida é um grande conteúdo. Né? Só que às vezes a gente tem receio de que as pessoas nos percebam como a gente é. Né? Então, para encerrar, uma vez eu estava dando uma mas a pessoa me disse assim, eu já apareci nos stories e as pessoas acharem que eu sou metida. A gente estava construindo a ferramenta, né? E aí eu falei assim, mas é porque você é. Aí eu falei assim, você tem receio de que as pessoas achem que você é uma, sei lá, uma alienígena? Não. Você tem receio que as pessoas achem que você é uma, sei lá, uma pessoa que faz mal a crianças? Não. A gente tem medo que as pessoas achem aquilo que a gente é. Só que a gente esconde. Então, construir uma marca autêntica parte do lugar de eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou. E está tudo bem. É por isso que a autenticidade tem a ver com isso, né? E não necessariamente com você ser escrachado, tipo Desi Gonçalves, por exemplo. A gente já está chegando aqui mais para o finzinho aqui do nosso bate-papo. Mas tem 2 pontos que eu queria ainda abordar, que é o seguinte, como não se perder, né, nesse meio do caminho. Né? Então, a gente falou um pouco sobre definir missão, ter disciplina, se conectar, fazer o que é fluido para você. Então, é um pouco da questão do método também, que, óbvio, a gente precisa se ouvir, se encontrar, mas a gente precisa se organizar para fazer com que isso aconteça. Né? Então, isso é um ponto importante. E a outra coisa que a gente falou aqui, que eu acho válido lembrar, é que quando você faz realmente o que você... que é a sua missão, o que faz sentido para você, você vira um entusiasmado. E quem é entusiasmado sai do individualismo. Contagia, contamina, vai junto, traz junto, né? Traz com ele, né? Então, isso tem impacto no mundo. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse impacto que tem no mundo quando você realmente coloca uma marca autêntica, né, para jogo, quando você coloca a sua habilidade para jogo. Eu vou falar muito, sei lá, em 15 segundos aqui, porque já está acabando, que o que dá valor às coisas são as pessoas, e não o contrário. Então, o que dá valor às coisas que a gente compra é a marca. Então, eu pago mais caro na água porque a água é da marca X. Não é sobre a água. É sobre toda uma construção de comunicação e relacionamento que eu tenho com a marca. E eu transfiro isso para o produto. Se eu pensar o tempo todo no produto, eu não consigo gerar essa coletividade.
Produtos não são coletivos, marcas é que são. Eu acho que o entusiasmo, muito particularmente, seja PJ ou PF, seja pessoa ou empresa, é sobre estar vivo. É sobre ter uma curiosidade no estado de estar vivo. Isso, para mim, é o que move o mundo diariamente, porque você contagia quando você acorda e quer saber o que é que esse dia pode me revelar, o que é que eu posso entregar com ele, o que é que eu posso mudar. Tem uma frase super bonita de uma poeta que eu amo, que é portuguesa, se chama Matilde Campilho. E ela fala: a poesia não salva o mundo, mas salva o minuto, e isso já é muito. Eu acho que você trazer esse querer estar vivo, mas não para essa hiperexpectativa de revolucionar tudo, mas revolucionar um minuto, revolucionar o seu dia, o seu mês, a sua caminhada. Eu acho que isso daí também é um ativo indispensável e a gente precisa praticar diariamente, seja para empreender, seja para ser, só para ser. O entusiasmo, ele é revolucionário também. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado. Para mim foi inspirador, foi delicioso. Espero que tenham inspirado vocês também, para cada um ser mais autêntico cada dia e colocar o que tem de melhor no mundo. Tá bom? Obrigada, gente.